Senhor presidente, Luiz Paulo, lhe cabe muito bem esse lugar de presidente, então fico feliz sob a sua presidência, estar aqui falando de novo de um assunto que me deixa muito impactada e me deixa também com responsabilidade redobrada em sendo hoje uma deputada estadual no estado do Rio de Janeiro. Venho falar aqui das imagens de dor que rodaram o mundo inteiro, imagens feitas pela fotógrafa Selma Souza, do Voz das Comunidades, que, numa simples foto, revelou a dor de crianças diante do enterro do Tiago Menezes, de 13 anos. Choravam crianças, seus amigos, amigos de escola, amigos do futebol, amigos da igreja, mas muitos amigos dali, da Cidade de Deus. Então, uma imagem que choca pela dor que aquelas crianças passam diante do sofrimento de perder um amigo querido, uma criança também. Mas é óbvio que essa imagem, eu não sou ingênua de achar que quem não se sensibilizou com uma criança de 13 anos, morta com 5 tiros de fuzis, jamais vai se solidarizar, ou se emocionar, ou se afetar por uma foto de crianças chorando. Mas eu venho aqui falar da política do afeto. E não é da política do afeto, que é o abraço desinteressado. Eu venho falar da política que se deixa afetar pela dor do outro. Se a gente pudesse pensar na política do afeto nessas condições, dificilmente a gente acharia natural que crianças pobres, pretas, fossem mortas pelo braço armado do Estado. Não acharíamos normal. Essa casa não se silenciaria diante de tamanha violência. Mas é óbvio que também a gente precisa saber quais são as nossas ferramentas de atuação para não só evitar a repetição dessa lógica tão perversa e cruel de uma segurança pública que não assegura o direito à vida, que, pelo contrário, vulnerabiliza a vida de todos no estado do Rio de Janeiro. Porque, por óbvio, ninguém se sente mais seguro depois de uma ação policial extremamente truculenta e que não traz respostas concretas para a redução da violência no estado. Não se combate violência com mais violência. Se combate a insegurança com inteligência, com informação, com estratégia. Mas, para isso, precisa ter investimento nessas áreas. Um orçamento que faça sentido para essas áreas. Então, se hoje, no estado do Rio de Janeiro, temos 16 bilhões para a área da segurança pública, como somente menos de 1% desse orçamento é destinado para a área da inteligência, informação e prevenção. Isso significa que há uma aposta efetivamente, e tem orçamento para isso, 16 bilhões, para que torne a política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro numa arma letal de guerra, de confronto, e não de uma lógica de prevenção de assassinatos, e seja de quem for, porque diante dessa irracionalidade não há vencedores. Sempre vai ter alguém que no meio do caminho vai ser a próxima vítima. E óbvio, se a gente tem aí menos de 1% desse montante de 16 bilhões investidos em segurança pública, não foram menos de 1%, senhor presidente, investidos em inteligência e informação, é óbvio que o que menos se quer diante de uma política como essa colocada no Rio de Janeiro é que se descubra a verdade, é que se descubra os verdadeiros culpados, é que se responsabilize de fato quem apertou o gatilho. Não se quer responsabilizar culpados. O que se quer é fingir que essa lógica de confronto, essa irracionalidade de guerra, é o que traz resultado de sucesso para a política de segurança pública do Rio de Janeiro. Resultado de sucesso é o número de pessoas, de corpos
estirados no chão. Esse é o resultado do sucesso da política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma lástima. E isso tem impactos reais. Eu comecei falando aqui daquela foto, daquelas crianças, com uma dor infinita. Ontem, eu tenho certeza que a Cidade de Deus teve dificuldade de dormir. A insônia bateu na porta de cada família que tem medo de ser a próxima vítima dessa insensatez, dessa desumanidade, dessa crueldade, dessa perversidade que impõe o braço armado do Estado em cada favela e periferia do Rio de Janeiro. Enquanto isso, os verdadeiros culpados por essa lógica absurda estavam lá, deitados em berços esplêndidos, com seu sono injusto. E é importante que isso seja dito. E aí, saiu hoje uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, CESEC, que apontou que os impactos de operações como essa deixam a saúde mental fragilizada, inclusive, se ontem dormiam descansados nos seus berços esplêndidos, os operadores das chacinas dentro das favelas e das periferias, essas famílias não dormiram. E aí, um dos resultados dessa pesquisa demonstra que cerca de 30% dos moradores de favelas perdem o sono após uma ação violenta e truculenta e sanguinária como essa dentro das favelas. Sentem tremores e falta de ar durante o tiroteio. 43% sentem o coração acelerar de maneira descompassada. 73%, e aí é importante dizer, que uma pessoa que na favela, na periferia, é alvo de operações policiais contundentes, há 73% de chance de desenvolver uma insônia prolongada. E em comparação a outros espaços de favelas e periferias que não sofrem essa rotina de violência. E aí é importante que há o dobro de chance de desenvolvimento de ansiedade e depressão. Pense naquelas crianças com aquela dor, naquela imagem, ao enterrar o seu colega de escola, o seu colega de igreja, o seu colega da rua. Então, 1.500 moradores de 6 favelas do Rio de Janeiro responderam essa pesquisa do CESEC. E outros dados também revelam que quase 60% dos entrevistados relataram que as unidades de saúde fecham às pressas diante dessas ações do braço armado do Estado. Quase 30% dessas pessoas que foram entrevistadas afirmaram que tiveram que adiar consultas médicas por consequência desses confrontos. Então, é fundamental que a gente observe aqui que a pesquisa do CESEC demonstra os impactos na vida das pessoas que cotidianamente sobrevivem a uma lógica de violência contundente dentro das favelas e periferias no estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, um dos projetos de lei que nós aprovamos nessa casa, que hoje é lei no Estado, mas não há a mínima vontade do governador Cláudio Castro, se não há vontade de preservar a vida das crianças, imagine se ele teria alguma vontade política de fazer a nossa lei ser garantida no Estado do Rio de Janeiro, uma lei que criou um programa de saúde mental para crianças e adolescentes dentro de favelas. Por óbvio que nós apresentamos essa lei aqui ainda em 2021, diante dos impactos, e só virou lei em 2022, Lei 9.775 de 2022, só virou lei no ano passado, justamente porque nós, que vamos na favela e na periferia com frequência, que sabemos da realidade dessas pessoas, vemos o quanto que está em frangalhos
a saúde mental de crianças e adolescentes desses espaços. Você imagine a saúde dos amigos e amigas do Tiago Menezes, morto com 5 tiros numa ação policial. E aí, um outro projeto de lei, e eu tenho que falar esses impactos dessa lógica de guerra, dessa lógica de insegurança, está para todos os lados. Então, se hoje a favela não dorme, porque tem insônias diante de tamanha violência, de tamanha crueldade e perversidade, a gente sabe também que quem aplica esse tipo de ação também não está livre disso. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, o maior índice de pedidos nas polícias do Rio de Janeiro, pedidos para sair, é justamente de pessoas em sofrimento mental, na sua saúde mental completamente em frangalhos. Porque você acha que essa lógica de guerra também atinge aqueles que ou estão ali para matar ou estão ali e podem morrer também. É óbvio que atinge. E a gente, quando fez essa lei, a gente só tinha um psiquiatra na Polícia Militar do Rio de Janeiro, quando os maiores números de baixa, era justamente de pedidos de baixa, era justamente de agentes da segurança com a sua saúde mental fragilizada. E só tinha um psiquiatra. E eu estou falando que um governo como esse, que opera a política de morte, a necropolítica, também deixa em frangalhos esses agentes da segurança pública, que também não sabe se vai ser ele o próximo a atirar ou ele o próximo a morrer. Porque essa lógica de segurança opera para a inviabilização da vida de qualquer um. Então, por isso também, de novo, aqui dizer que o governador Cláudio Castro não tem a menor responsabilidade, empatia e afeto, disposição de trabalho e disposição política, também para com aqueles que operam a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E por isso nós fizemos um programa, foi uma das primeiras leis que aprovei nessa casa, e que foi sancionada pelo governador, que criou um programa de prevenção à violência autoprovocada. Sabe o que isso significa? Suicídio. Porque o índice de suicídio, também nas corporações policiais, é gigantesco. É gigantesco. Ou você acha que isso não impacta a vida também desses policiais, que saem de casa para trabalhar e não sabe se vai matar ou se vai morrer? Porque é isso que impõe o governador do Estado do Rio de Janeiro. Essa lógica nefasta, perversa, incompetente de gerir um Estado. E aí, diante desse programa que nós conseguimos estender a bombeiros, a profissionais do DEGASE, a profissionais da SEAP, o governador simplesmente ignorou. Ignorou porque não está preocupado com a saúde mental de quem carrega um fuzil no Estado do Rio de Janeiro, com o braço armado do Estado, em nome do Estado. Também não está preocupado. Então, o que esse governador faz de mais nefasto é transformar homens e mulheres, agentes de segurança pública, em máquinas de matar, mas também de morrer. E aí é esse governador que vai dizer são os nossos heróis. Heróis? Como assim? Se esse mesmo governador fragilizou a saúde mental, não paga, inclusive, as pensionistas que nós recebemos no nosso gabinete, as pensionistas que tiveram a gran retirada, que era um benefício fundamental, pensionistas das polícias que tiveram que tirar seus filhos autistas de acompanhamentos centrais para crianças autistas, porque o governador que considerou lá atrás o seu marido, o seu filho, o seu companheiro como herói, hoje, quando não veste mais a farda, quando teve a sua vida ceifada também
para a cruel violência no estado do Rio de Janeiro. Ele não dá qualquer apoio às pensionistas. Então, veja, vamos compreender, nessa lógica irracional de guerra às drogas, e eu não vejo o governador discutir política de drogas, ele deixa matar e morrer aqueles que ele considera menor nessa sociedade. Então, é menor para o governador a vida daquelas pessoas que estão dentro das favelas e das periferias, mas também é menor para este governador a vida dos agentes da política, da segurança pública. É menor, porque ele impor como única opção para esses policiais matar ou morrer, é muito cruel. Então, é isso que vemos hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós, inclusive, estamos em contato com a OEA, justamente porque o Estado brasileiro precisa pagar reparação a essas famílias. Porque quando o braço armado do Estado comete assassinatos, responsável é sim o governador. Responsável é sim o presidente da República. Então, é aqui as responsabilidades que a gente precisa chamar de cada autoridade pública diante da lógica absurda que se tem hoje na segurança pública do Rio de Janeiro, que não podemos sequer achar que existe uma política pública de segurança, porque não existe. O que existe é uma política pública genocida. O que existe é uma necropolítica, uma política da morte, onde se não mata com fuzil, deixa morrer. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada Renata Souza.